Bom, falando em levantamento topográfico, a partir dessa transposição dos azimuths, nós temos alguns tipos de levantamentos topográficos, tá? Que são importantes o seu conhecimento. Tá? Então, esses levantamentos topográficos, a gente tem alguns tipos de levantamentos, tá? E cada um deles tem a sua facilidade de aplicação em determinado tipo de terreno ou em determinado tipo de área. E também eles são importantes o entendimento, o conhecimento para esses tipos de levantamentos, porque eles podem nos auxiliar a encontrar os detalhes. Tá? O que são detalhes dentro de um levantamento topográfico? Os detalhes são, por exemplo, árvores, edificações, tá? Que a gente possa porventura ter, divisas, tá? Então tudo isso são detalhes de um terreno, tá? Detalhes de um levantamento topográfico. Então a gente, dependendo do tipo de levantamento que nós utilizarmos, a gente pode, com maior ou menor facilidade, encontrar esses detalhes aqui, tá ok? Bom, quais são esses tipos de levantamento que nós temos aí, tá? O primeiro tipo de levantamento é a irradiação, tá? Irradiação. Como funciona a irradiação? Por exemplo, você tem uma divisa, né, uma marcação de alguns pontos aí, e aí você posiciona o equipamento em um local que você consiga visar todos estes pontos. Então, a partir de um único ponto, você consegue visar todos esses pontos. Ele é utilizado mais quando a gente tem, por exemplo, grandes áreas planas e que você tem a possibilidade do equipamento, o equipamento te possibilita essa visada muito longa, muito grande, tá? E aí você consegue fazer esse levantamento, delimitar, por exemplo, se você já conhece os marcos, né, que você tem e você só quer fazer um cálculo de área, por exemplo, tá? Ou implantação de retas para construção de cerca também pode ser utilizado. Então, a partir desse único ponto você faz visadas, tá? E aí com essas visadas você define os ângulos que você tem entre os pontos, tá? Você define esses ângulos que você tem entre os pontos e aí você consegue depois, de maneira indireta, calcular quais são essas distâncias horizontais também, tá? Aqui é importante vocês darem uma revisada também, se vocês tiveram aí já. Opa, saiu meio erradinho. Vocês tiverem aí um tempinho, dá uma revisada, porque esse tipo de levantamento ele utiliza o levantamento por irradiação, ele utiliza formas indiretas, então ele utiliza muito a lei dos senos, tá, de trigonometria, e também a lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos, tá ok? Então a gente esse tipo de levantamento ele faz de forma indireta, por quê? Porque você consegue, por exemplo, definir nesse tipo de levantamento, você não vai lá naquele ponto, então você define aqui essa reta aqui e define essa reta e define o ângulo entre elas, certo? Você definiu o ângulo entre elas e aí a partir da lei dos cossenos nesse caso você consegue definir qual é essa distância que nós temos aqui, certo? E de maneira análoga aí para todos os outros levantamentos, tá? Então ele é um levantamento muito prático para quando você tem, quando o terreno possibilita e o equipamento possibilita, tá? Mas ele tem essa dificuldade que você tem que adaptar, trabalhar com de forma indireta e depois trabalhar com a lei dos senos e com a lei dos cossenos, tá? Bom, o outro tipo de levantamento que a gente tem é o levantamento conhecido como o caminhamento. Tá? O caminhamento ele é mais ou menos parecido com o que a gente fez aí de transposição do azimuth. Então, se você tem o ponto A para chegar até o ponto B, isso aqui pode ser uma distância enorme, tá? Para ser percorrida. E você pode ter, por exemplo, rochas e pedras, árvores. Então, não possibilita que você tenha uma visada direta até esse ponto B aqui. Ele é, por exemplo, utilizado para estradas, né? Se for fazer o levantamento para uma estrada ou para um riacho, né? Um canal de abastecimento, alguma coisa assim. Consiste em você posicionar o equipamento e fazer uma visada até um outro ponto, por exemplo, ponto 1. Tá? Então você fez uma visada no ponto 1 que seu equipamento estava aqui. Posicionou o equipamento, fez a visada, você alinhou com o norte, por exemplo, e fez a primeira visada, tem uma distância. Aí você muda o equipamento de lugar, tá? Você pega o equipamento e muda, por isso se chama caminhamento. Você traz o equipamento aqui até este ponto, posiciona aqui neste ponto e faz uma nova visada. Aí você faz uma visada para o outro ponto.
ponto 2, por exemplo, tá? Pode ser, não precisa ter um padrão de distância, tá? Faz uma visada para o ponto 2 e aí você consegue definir a distância horizontal que você tem aqui e define o ângulo. E aí, a partir daqui, com a transposição do azimuth, com este ângulo, tá? Que você tem aqui, o ângulo horário e as distâncias, aí você vai conseguir fazer qual é o próximo azimuth, tá ok? E aí vai fazendo isso sucessivamente, muda o equipamento depois para 2, né? E aí faz a mesma coisa até chegar num ponto 3 e depois num ponto 4, um ponto 5, até chegar aí 4, 5, até chegar no ponto que você deseja, tá? Então esse é o tipo de levantamento que a gente conhece como o caminhamento, tá? Porque a gente caminha para definir, para fazer esse levantamento, tá? Então aqui tem algumas situações bem bacanas dentro disso aqui, porque ele é empregado, por exemplo, para quando vocês forem fazer um corte, por exemplo, de terra para fazer levantamento para uma propriedade, para fazer um abastecimento para piscicultura. Então você tem que definir por onde você vai levar aquele canal de abastecimento via gravidade. Então você consegue fazer o estudo do terreno a partir de caminhamento, quando você não consegue ter uma visada única, né? Quando for distâncias maiores, aí acima de 500 metros, 600 metros, até de 200 metros, né? A mais, se você não tem uma visada direta, limpa. Então você consegue fazer, você utiliza esse tipo de levantamento. Esse tipo de levantamento também é muito empregado quando a gente trabalha conceito de grandes áreas, demarcação de grandes áreas, tá? Bom, então esse é o tipo de levantamento que é o caminhamento. A gente vai utilizar bastante esse tipo de levantamento, mais até do que o de irradiação. O levantamento para irradiação, como eu falei para vocês, de irradiação, ele é mais utilizado em pequenas medições aí, tá? Terrenos menores. Então ele é bastante utilizado, por exemplo, pela engenharia civil, pela arquitetura, tá? Ele é bastante utilizado por essas disciplinas, digamos assim, mais indoor, né, tá? Que trabalham mais com espaços pequenos, confinados, com cálculos diferentes. A nossa área, aquicultura, engenharia de pesca, aí, hidrologia, hidráulica, engenheiro de cartográfico e tal, a gente trabalha mais com o caminhamento, que a gente trabalha com grandes áreas, né? Seria um trabalho mais de campo, mais exposto assim, né? A engenharia civil ainda tem a peculiaridade que eles trabalham com estradas, né? Então, quando se trabalha com estradas, aí também você utiliza bastante o caminhamento. Mas a não ser por isso, assim, mais eles trabalham mais com um método de irradiação. E a gente trabalha mais com o método de caminhamento, tá? Bom, dentro do método de caminhamento, a gente também pode chamar o método de caminhamento, ele é conhecido como o método das poligonais, tá? Então a gente chama de poligonal. Aí nós temos a poligonal aberta, que é aquela primeira, que é aquele caminhamento igual eu mostrei para vocês, e temos a poligonal fechada, tá? Então a poligonal aberta é mais assim, quando você sai de um ponto e vai para outro. E a poligonal fechada, a grosso modo, é quando você sai de um ponto e retorna para o mesmo ponto, tá? Então são os dois tipos que a gente tem de poligonais. Nós temos aqui, ó, por exemplo, a poligonal aberta, ela seria isso aqui. A gente vai do ponto A, sai do ponto A e vai para o ponto B. Tá? Então ela é bastante empregada, esse tipo de levantamento de poligonal. Aqui a gente também trabalha, tá? Com os ângulos aqui, né? Ângulos, tá? Aqui a gente tem o ângulo também. Ângulo. A gente trabalha muito com o ângulo e com os azimuths, tá? Azimuth de A para 1, azimuth de 1 para 2, azimuth de 2 para 3 e de 3 para B. Então aqui a gente trabalha aquela transposição de azimuths, tá? Então ela é muito, a poligonal aberta, ela é muito empregada, hein, como eu já comentei aí, quando a gente fala em estradas, levantamentos topográficos para estradas, levantamentos para ferrovias, para trilhas, canais de abastecimento e drenagem, tá? Canais. Então é bastante importante, tá? Canais, a gente ainda tem a outra peculiaridade aqui em canais de abastecimento, linhas de esgoto, linhas de abastecimento de água urbana também, tá? Então, dentro a gente trabalha aqui nos canais, a gente tem a questão ainda do desnível, que é a próxima etapa da nossa disciplina, tá? Provavelmente segundo bimestre a gente vai trabalhar com desnível, tá? Que é a diferença de nível entre pontos. Então vai ser bem interessante aqui essa área, vocês podem aplicar bastante, tá? Eu já ministrei essa disciplina para vários cursos diferentes, aí cada um eu percebi que cada um tem uma peculiaridade, alguma coisa bacana, diferente para ser utilizada, tá? Então, o levantamento, a poligonal aberta é quando sai de um ponto e vai para o outro, tá? Já a poligonal fechada é mais ou menos isso daqui, tá? Viram? Conseguem entender essa diferença gradual que a gente teve aí, né? A poligonal aberta ela é bastante empregada para estradas, mas com grandes levantamentos. Estradas, ferrovias, canais, rios, tá? Quando eu quero fazer a marcação, por exemplo, de um rio,
quero colocar um rio no mapa. Então eu vou lá tirando as características daquele rio. Aí são levantamentos mais curtos, porque aí você tem que pegar todas as curvas, características, né? Ah, mas hoje dá para fazer por sensoramento remoto. Dá para fazer, mas tem lugares que são menores e tal, e talvez não tenha a imagem com tanta qualidade, tá? Então a gente consegue trabalhar com topografia também, tá? Nada substitui a prática humana. E a poligonal fechada, ela é basicamente isso aqui, ó. É, por exemplo, a delimitação de um estado, de um município, a delimitação de grandes áreas de terra, né, grandes propriedades, fazendas, tá? Então a gente trabalha com esse sistema aqui. Você sai de um ponto e vai caminhando, né? Sai de um ponto, caminhamento, poligonal fechado, sai daqui, vai para o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, 8, 9 e aí volta para o ponto A, tá bom? Interessante aqui que a gente trabalha com a poligonal, na transposição do azimuth, que acontece bastante assim, ó. Você vai ter vários ângulos, né? Quando a gente trabalha aqui na poligonal fechada. Então você vai ter um ângulo aqui, tá? Um ângulo aqui, o ângulo aqui, aqui olhei para cá e vim para cá também, aqui daqui para cá, aqui, 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 o ângulo menor, e você tem um ângulo aqui também, tá? Aqui você também tem um ângulo. Por que você também tem um ângulo? Porque aqui vai ser legal que você vai entender o conceito do azimuth numa poligonal fechada. Então você vai ter o azimuth de A para 1, você vai levar em consideração qual ângulo? O ângulo entre A e 2. Então vai usar esse aqui. Aqui, para achar esse azimuth, você vai levar em consideração qual ângulo? O ângulo entre 1 e 3, não um ângulo de 2. Tá? Então você vai trabalhando aqui, ó, vai fazendo assim, tá? Então sempre você vai trabalhar com o ângulo horizontal que você tem à frente, né? O ângulo horizontal que você tem à frente. E quando você chega aqui no final, se você pegar o azimuth de 9 para A, o azimuth de 9 para A, mais o ângulo horizontal, tá? Entre 9 e 1, que está aqui, ó, entre 9 e 1, esse ângulo que está no A, o ângulo horizontal, o azimuth de 9 para A, azimuth de 9 para A, mais o ângulo que você tem aqui na frente, ele vai ter mais ou menos 180, né, graus, ele vai ser igual ao azimuth que você tem de A para 1. Tá? Vai ser igual ao azimuth que você tem de A para 1. E aí você tem a certeza que seu levantamento foi correto. Agora no início talvez não vai bater certinho, tá? Porque a gente não pegou ainda a prática dos erros. Mas mais para frente na disciplina nós vamos trabalhar com os erros. Como encontrar esses erros, como recalcular, como transformar esses erros para que o nosso levantamento fique adequado, tá? Então assim, por essa semana era isso, tá? A nossa aula. Vou passar umas atividades aí para vocês e a partir da próxima aula nós vamos trabalhar com o conceito de coordenadas geográficas, tá? Então nós vamos trabalhar coordenadas geométricas. Nós vamos transformar coordenadas geográficas em coordenadas geométricas e a partir delas nós vamos conseguir, por exemplo, calcular qual que é essa área aqui dentro aqui, tá? Então vamos calcular qual é a área de um terreno, qual é a área de um levantamento, tá? Vai ser bem bacana a partir da próxima aula aí, tá? Espero que vocês tenham curtido aí e estou à disposição para dúvidas aí.